Shalom, Hashanah, vos fala Alf, neste 4 de maio de 2019. É uma reflexão livre sobre a questão da lei e da graça. Temos em Atos capítulo 15, o grande discurso de Paulo com Silas, diante do concílio, primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Em que Paulo apresenta a doutrina da salvação. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, os gentios. Paulo e Barnabé estavam defendendo a sola gracia. E a resposta de Tiago, em apoio à sua proposta, foi que era a terceira testemunha da evangelização e da extensão do reino para os gentios, do anúncio do reino para os gentios. E Tiago diz que Paulo, Barnabé e Pedro já concordaram com os profetas, em que Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E depois disso voltaria e reedificaria o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ia das suas ruínas e tornaria a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então Tiago diz que não se deve perturbar aquele dentre os gentios, porque a lei de Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem a pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. E apenas que se abstém de contaminação de ídolos, de prostituição e do sufocado e do sangue. Bom, Paulo e Barnabé, não é? Parece que levaram a fé para um outro nível, de liberdade total da lei e de liberdade total da igreja de Jerusalém, de Sião. Mas há dúvidas nessa hermenêutica, porque para que Tiago citou Moisés e a leitura de Moisés nas Escrituras? Só para Jesus Cristo, só para lembrar que Jesus Cristo existe? As Escrituras só servem para isso? A lei só serve para isso? Eu creio que não. A lei serve para conduta social, organização social, para o benefício da própria vida familiar. A lei tem muitas instruções. A lei em hebraico é Torah, que significa instrução. Então, a fé sem nenhuma instrução, ela pode desvirtuar para o vazio, para o mal, para a falta de compromisso. Existe um movimento agora entre os evangélicos norte-americanos de independência total e de iluminação plena, total, exclusiva. E apesar de nós termos realmente críticas válidas contra doutrinas católicas, como Imaculada Conceição, eu acho que a gente tem que ir um pouco mais devagar com isso aí. Porque não com esse dogma da Imaculada, que é um absurdo, mas veja, a gente tem que comunicar isso com amor aos católicos. Com paciência, porque é um entendimento lógico, racional, complexo, é hermenêutica, bíblica.
as pessoas na área religiosa são movidas muito por paixões, por emoções. Então a gente tem que tratar com cuidado, como um psiquiatra, como um psicólogo trata o seu paciente, que não vê a sua própria enfermidade e não entende a sua própria enfermidade mental. O que eu diria um rabino? Que a idolatria é um erro mental. A idolatria é um erro mental, lógico. E eu diria também hermenêutico, e não é fácil corrigir a hermenêutica. Nós mesmos, evangélicos, protestantes, somos criticados pelo calvinismo radical, do decreto divino. Somos criticados por várias coisas, e é difícil a gente administrar essa crítica. Assim também como é difícil para os católicos administrar a crítica, muito mais quando ela vem com agressividade, com desrespeito. Pois se trata de algo sensível, algo complexo. E o embate que se trava na igreja, que se travou na igreja entre Tiago, Paulo e Barnabé, que chegaram a uma concordância, a um consenso de ajudar os pobres também, nós devemos ver com cuidado essa perspectiva, pois a perspectiva missionária ela é mais libertária. E a perspectiva da igreja é mais conservadora, das suas tradições, da sua família, da família próxima. Mas o mesmo Paulo, que foi libertário missionário, ele fala numa das suas epístolas que aquele que não cuida da própria família é pior do que os ímpios, os gentios ímpios, né? Pagãos. Não ímpios, mas pagãos. Que cuidam das suas famílias. Então a gente tem que ver o balanço entre a visão missionária libertária, da graça e só a graça, sem família, sem Israel, sem pátria, sem este mundo, mas com Jesus e com o céu, e a fé familiar, a fé comunitária, a fé nacional, nacionalista. Tem vários níveis e estratos da fé. E muitas vezes não é uma questão de verdade hermenêutica, mas uma questão de carisma divino. Deus dá o carisma para o missionário se livrar, ser independente de família, de pátria, para que ele vá atrás dos gentios e dos judeus dispersos ou apostatados. Mas ele não dá esse mesmo dom para outros crentes que ficam com seus familiares, conservam a sua tradição, a sua comunidade, a sua pátria de origem. É Deus que administra, então às vezes não é só uma questão de impor a nossa hermenêutica aos irmãos, mas de orar para que Deus os liberte com seus dons para tal e tal missão, que não é de alguém específico, mas da igreja como um todo, e dos cristãos e do cristianismo como um todo. Então tem todas essas ponderações quando a gente vai fazer crítica a cristãos. E muitas vezes essas críticas são feitas por tradição, por herança de uma comunidade, como por exemplo eu vejo muito em Dallas, uma forte comunidade de missionários, de seminários anticatólicos, né? Mas existem cidades nos Estados Unidos, o Santo Antônio, que tem comunidades católicas americanas, muitas gerações e gerações, próximas e prósperas e equilibradas, cristãos prósperos e equilibrados, nos seus sacramentos. Também a crítica dos sacramentos católicos eu acho muito pesada. Dizer que a Igreja Católica é uma igreja obra de homem, tem seus erros, das suas doutrinas, mas eu não vejo essa corrupção ao ponto de nós não reconhecermos que a Igreja Católica tem a mão de Deus sobre ela ainda. Então a gente precisa ter mais respeito na nossa crítica
e mais amor na nossa apologética hermenêutica, para não ferir, para não destruir o que ainda resta, o que Deus ainda mantém entre diferentes denominações cristãs. Shalom Hashem, é isso que vos falou, Alf.